Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Sintra, sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e hoje eu quero falar com vocês sobre aquela que deve ser a grande oportunidade, tratando aqui da área fiscal, tratando de concursos fiscais do ano de 2024, que é exatamente o concurso de auditor fiscal da Cefaz de São Paulo, né? Cargo que eu ocupo desde 2013, aliás, já fui analista tributário da Receita Federal, posteriormente também fui auditor da Prefeitura de São Paulo e nesse vídeo eu vou falar para você por que eu acho que o concurso da Cefaz de São Paulo vai sair em 2024. Então, se você quer saber todos esses detalhes, todas as informações, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Eu tenho bastante conteúdo bacana para você, tá bom? Olha só, antes da gente começar a nossa live, eu só peço que deixe aqui o seu like nesse vídeo, já aproveita também para fazer inscrição aqui no canal do Direção, porque a gente tem conteúdo de qualidade gratuitamente todos os dias. E vai uma outra dica, né? Aqui na descrição desse vídeo tem um link para que você participe da nossa live que vai rolar no dia 1 de janeiro de 2024, às 20 horas e 24 minutos. Vai ser uma bela live onde você vai ter a oportunidade de se tornar aluno do Direção a preços incríveis, né? A oportunidade incrível de você se tornar, enfim, aluno do Direção Concursos. Então vamos aqui falar sobre essa grande possibilidade que devemos ter em 2024. Estou falando do concurso de auditor fiscal da Cefaz de São Paulo, concurso que inclusive há bastante tempo não temos, né? O último concurso foi o que eu fui aprovado lá em 2013, né? Antes de 2013 tivemos concursos em 2009, 2006, 2012, 1998. Então veja que você tinha a realização de concursos praticamente ali de 4 em 4 anos, né? 98, 2002, depois 2006, aí teve 2009, 2013, né? Então veja que há muito tempo a gente não tem esse concurso para auditor fiscal da Cefaz de São Paulo e eu acho que agora é o momento e eu vou te falar por que eu acho isso. Bom, a gente sabe que assim que o Tarcísio foi eleito, né, governador do estado de São Paulo ali em 2022, né, tomou posse ali em 2023, ele já ajeitou bem a situação da remuneração da Cefaz de São Paulo, né? Ele já chegou aumentando o salário do governador, que é o teto, né? E que restringia bastante o aumento do salário dos auditores fiscais aqui da Cefaz de São Paulo, porque ele é calculado com base em cotas e essas cotas são travadas de acordo com a remuneração do governador. E como os governadores antigos, eles simplesmente congelavam o seu salário, né? Então praticamente não havia aumento na remuneração aqui na Cefaz de São Paulo, praticamente desde quando eu entrei lá de 2013, né? Então você não tinha ali um aumento salarial ou, digamos, um reajuste na remuneração todo ano, né? Então, exatamente em função dessa trava. Bom, aí veio o Tarcísio, ele aumentou a remuneração do governador, né? Que estava ali, era praticamente a menor remuneração de todos os estados, né? E, consequentemente, melhorou bem a remuneração dos auditores fiscais do estado de São Paulo. E a gente tem percebido, né, em várias entrevistas realizadas pelo próprio Tarcísio, né, assim como o próprio secretário de Fazenda, né, eles têm falado muito sobre a importância dos auditores fiscais, né, para a gestão tributária estadual, porque antigamente, né, desde que eu entrei, existia ali uma ruptura entre os auditores fiscais e a gestão, né, a gestão estadual daquele momento, né. Então houve ali vários tempos de ruptura bem drástica, né, como por exemplo um determinado ano em que não houve o pagamento da participação dos resultados, que sempre é paga, né, sempre foi paga, só naquele ano que não foi paga. E, em determinado momento, a categoria ela resolveu mudar, né? Resolveu mudar no sentido de que se aproximou do governo para ajudá-lo, né? Para ajudá-lo tecnicamente nas questões relacionadas à administração tributária, né? E eu acho que isso acabou sendo um belo caminho, né? Para que
a categoria fosse mais valorizada. E a gente tem percebido a todo momento, né, em entrevistas do governador e também do secretário de Fazenda, isso que eu estou te falando, né? A importância da categoria para a administração tributária. Então, eu vou te falar aqui sobre alguns eventos que ocorreram recentemente, que vão ao encontro do que eu estou te falando, que provavelmente teremos concurso em 2024. A primeira fala, isso aqui aconteceu há 4 meses no programa de podcast chamado lá The Flow, né? The Flow, do meu xará Igor, né? Igor 3K. E olha só o que ele falou nesse momento. Teve lá uma pessoa que fez a pergunta no chat, quando ele abriu lá para perguntas, e uma das primeiras perguntas foi exatamente sobre o concurso público de auditor fiscal da Cefaz de São Paulo. E olha qual que foi a resposta do Tarcísio. Olha o que ele fala: nós precisamos realizar concurso, né? Nós precisamos realizar concurso. Aí olha o que ele disse. O que aconteceu lá em agosto, mais ou menos, né? Renovar os quadros e colocar gente nova. Agora a grande questão é: eu não posso fazer isso sem dar uma arrumada na casa. Então vou mandar uma reforminha administrativa para a Alesp, né, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para dar uma organizada na questão dos cargos em comissão. Então essa reforma aqui, olha, foi enviada pelo Tarcísio, né? Ele já enviou, a gente vai falar o que aconteceu. Então a gente começa a dar uma diminuída na máquina, começa a organizar a coisa, porque eu preciso diminuir a despesa para depois investir, obviamente, nas pessoas, no servidor, melhorar salário e fazer concurso. Então essa foi a fala do governador e de fato aconteceu que ele enviou a tal da reforminha administrativa para a Alesp e ela foi inclusive aprovada, né? No dia 11 de dezembro a gente teve aqui, olha, uma notícia aqui no site G1, né, falando que a Alesp estava acelerando o passo para aprovar a reforma administrativa e o orçamento de 2024 antes do recesso. Isso aqui aconteceu no dia 11 de dezembro. E no dia 12 de dezembro, a gente teve aqui, olha, o projeto de lei complementar 138 de 2023, que é exatamente aí que dispõe sobre a reforma administrativa. Veja que o autor é o próprio governador, é o governador Tarcísio, né? Fala lá, olha, dos cargos em comissão e coisa e tal. E esse projeto, ele foi, enfim, aprovado, né? Foi aprovado no dia 12 de dezembro. Foi aprovado aqui no dia 12 de dezembro, às 17 horas e 10 minutos. Então ele foi aprovado, ou seja, o governador ele disse claramente lá naquela tela que a gente viu, né? Que primeiro, antes de realizar, ou seja, era um pré-requisito, antes da realização do concurso, era necessária aí a aprovação da reforma administrativa. A gente teve isso no dia 12 de dezembro. Está aprovado, então agora a gente pode começar a pensar em concurso público. E é bom que se diga, né? Você tem alguns concursos aí que estão, entre aspas, quentes, pensando em fisco estadual há bastante tempo, né? Ah, se faz Paraná, se faz Rio, fica quente, mas nunca sai de fato. Cefaz São Paulo não funciona bem assim, né? Quando começa a esquentar, esquenta bem rápido, já sai ali a autorização, já sai o edital, já é aplicada a prova. É bastante rápido. Portanto, se você deseja ser aprovado no concurso da Cefaz São Paulo, você não precisa esperar esquentar. Já está no momento de você iniciar os seus estudos de uma maneira mais focada, porque o próprio governador falou numa pergunta sobre o concurso da Cefaz São Paulo que primeiro a gente tinha que arrumar a casa, fazer a reforma administrativa que ele enviaria para a Alesp. Ele já enviou e já foi aprovado. Portanto, eu diria que não há mais empecilhos para a realização do concurso da Cefaz São Paulo. Ah, professor, mas é necessário? Sim, é claro que é necessário. A Cefaz São Paulo, ela perdeu muitos servidores. Para você ter uma ideia, eu parei de fazer a conta em abril de 2020. Em abril de 2020, desde o meu concurso até abril de 2020, eram 1.200 aposentados. Só no meu concurso foram lá 800 vagas. Então, do meu concurso até abril de 2020, depois disso eu parei de contar, eram 1.200 aposentados. Então, certamente, esse número é bem maior, né? Então, há sim necessidade. Professor, quantas vagas você acha que serão ofertadas? Vai ser 800 vagas como no último concurso? Não, não acredito nisso. Eu acredito num concurso pequeno. É isso que se fala aqui dentro da Cefaz São Paulo. Um concurso pequeno. Mas digamos lá que concurso pequeno para a Cefaz São Paulo é grande no mundo da área fiscal. Eu diria que no mínimo a gente vai ter 150 vagas. No mínimo 150 vagas. Quem sabe a gente consegue uma autorização aí para 200 ou mais vagas. Mas eu apostaria ali
nesse mínimo de 150 vagas, quem sabe a gente chega lá em 200, 250 vagas, tá? Isso ainda vai ser discutido internamente. Mas, de fato, o que a gente percebe no dia a dia do trabalho da Cefaz é que há ali um enxugamento bem grande das equipes, vários projetos acontecendo nesse momento, né? E as equipes de fiscalização, elas estão sendo enxugadas, né? Então, necessariamente, a gente vai precisar de mais gente no curto prazo, não vou nem falar médio prazo, no curto prazo. Então, certamente, a gente vai precisar de novos servidores no curto prazo. Então, acredito muito que em 2024 a gente vai ter concurso para a Cefaz São Paulo. O meu palpite, se fosse para chutar, é que o edital ele vai ser publicado, por exemplo, lá no segundo semestre, né, com provas eventualmente sendo aplicadas já também no segundo semestre, tá? Então essa é a minha perspectiva. Isso quer dizer que eu vou aceitar? Isso não quer dizer que necessariamente eu vou aceitar, mas é a minha perspectiva. Eu, se fosse estudante, eu, se quisesse conseguir a aprovação no cargo de auditor fiscal da Cefaz São Paulo, eu estudaria com esse cenário. Provas sendo aplicadas aí no segundo semestre de 2024, tá bom? Tá bom? Não existe nada formal ainda, não existe nada formal, só existe até agora vontade o quê? Política. E digamos que essa é a maior dificuldade para a realização de um concurso, né? Vontade política sempre é a maior dificuldade para a realização de concurso público. Como eu disse, o próprio governador já citou essa necessidade de realização de concurso público. O próprio secretário da Fazenda, ele fala muito bem da carreira e, afinal, a gente realmente tem um quadro extremamente técnico, especializado, que tem muito a ajudar a administração tributária, tem muito a ajudar esse governo. Então vamos falar um pouquinho do último concurso, né? Do último concurso, como é que eu estudaria para essa próxima prova, né? Então eu acho que o último concurso, ele serve muito bem de base para você. Agora, é claro que ao analisar o conteúdo programático das disciplinas, eu acho que você não precisa simplesmente focar só naqueles conteúdos do concurso, por exemplo, de 2013 ou de 2009. Você pode pegar a disciplina e olhar os conteúdos programáticos de concursos mais recentes, né, aplicados, por exemplo, em 2023. Aí você tem vários, né, Receita Federal, tem Cefaz de Minas, tem Cefaz do Mato Grosso, tem Cefaz do Amapá, enfim, tem um monte de concurso aí da área fiscal recente. Eu acho que vale a pena você olhar as disciplinas que foram cobradas, né, por exemplo, nos últimos 2 concursos, mas em relação ao conteúdo programático, focar em concursos mais recentes. Em relação à banca, dá para a gente ter um estudo específico desde já? Não dá, não sabemos qual será a banca, né? Mas os últimos 2 concursos, como eu estou dizendo aqui nessa tela, foram organizados pela banca Fundação Carlos Chagas, né, FCC. Isso é garantia que ela vai organizar? Não. Mas a FCC ela é forte aqui em São Paulo, assim como a banca VUNESP é muito forte aqui em São Paulo, realizou, por exemplo, concurso do ISS São Paulo aí em 2023, então eventualmente pode pintar a banca FGV, por que não? É claro que pode. Então a gente não sabe ainda qual será a banca, eu acho que nesse momento você pode ter um estudo ali mais genérico, digamos, né? Focando ali no conteúdo, né? No conteúdo e não na banca examinadora. Assim que a banca for contratada, a gente faz um redirecionamento do seu estudo, né? Só para relembrar, no último concurso, 2013, foram 885 vagas, foi um concurso monstruoso, né? Dessas vagas, 782 para gestão tributária e 103 específicas para TI. Ah, vai ter TI? Vai ter TI no próximo concurso? É claro que vai, é claro que vai. No concurso de 2009 foram 600 vagas, das quais 475 para gestão tributária. Olha só, lá em 2009 já teve 125 vagas para TI, então é claro que vai ter. Fiz aqui uma conta de candidato vaga, mas pouco importa isso, né? Convenhamos que pouco importa isso. Bom, aqui está o histórico então do último concurso, né? Já aproveitei e coloquei de 2009 também. Prova 1, que é a grande dificuldade, né? A grande dificuldade da prova 1 é obter os mínimos, né? E você tem lá 4 horas para resolver 100 questões, 4 horas para resolver 100 questões. Convenhamos, não dá tempo de resolver tudo, né? Não dá tempo, simplesmente não dá tempo. Então, conseguir o mínimo de 50% aqui é o grande desafio, é sobrevivência. A prova 1 é para sobreviver. Isso aconteceu tanto em 2009 quanto em 2013, né? A banca fez uma prova extremamente extensa, não dava tempo de você ler e analisar todas as 100 questões, então necessariamente você tinha que escolher
as questões que você iria analisar, né? Então você dava prioridade para aquelas disciplinas que você acaba resolvendo de forma mais rápida a questão, tá bom? Então olha só, eu vou focar aqui em 2013, olha lá, 30 questões de português, a mesma coisa em 2009, aí matemática financeira e estatística, 10 questões em 2013 e 2009 eram 15. Raciocínio crítico foi uma novidade em 2013, veja que não caiu em 2009. Atualidades foram 10 questões em 2013 e em 2009 foram 15 questões. Em inglês, 10 questões nos dois certames. A administração pública foi uma novidade aqui em 2013 em relação a 2009. Economia e finanças públicas, a mesma coisa, né? 20 questões, ao passo que em 2009 não tivemos nenhuma questão. Informática não teve em 2013, teve em 2009 20 questões, e raciocínio lógico não teve em 2013, porque entrou, lembra, o raciocínio crítico, e teve em 2009 20 questões. Então a grande dificuldade aqui era conseguir, por incrível que pareça, 50 pontos dos 100. E eu conheço muita gente que foi reprovada em 2009 e 2013 com uma pontuação excelente, mas que não conseguiu pontuação mínima de 50% na prova 1, exatamente pelo lance do tempo, né? Muitas vezes a pessoa ficou lá resolvendo questões, por exemplo, aqui, olha, em 2009, né? 20 questões aqui, olha, 20 questões de raciocínio lógico, né? Aí a pessoa ficou resolvendo 20 questões de raciocínio lógico, demorou 1h30 para resolver as 20 questões, a hora que viu, tinha mais 80 questões para 2h30, aí não dava, né? Então isso aconteceu muito na época, tanto em 2009 quanto 2013. Então, peso 1, a prova 1. A prova 2 também era peso 1, aplicada domingo de manhã, né? Lembra que foi sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde. Aí eram 80 questões, 20 questões aqui de direito administrativo privado e penal, ele juntou essas disciplinas, só lembrando que 2009 ele juntou administrativo com constitucional, privado e penal, né? Veja que 2013, constitucional veio com uma disciplina isolada. Essa é a única diferença. Tributário foram 10 questões e 10 questões também em 2009. Legislação tributária ele manteve 15 questões nos dois certames. A contabilidade geral também ele manteve o mesmo padrão, 15 questões nos dois certames, assim como a auditoria. E a administração em 2009 foi cobrada aqui na prova 2, só lembrando que a administração aqui em 2013 ela caiu aqui na prova 1, né? Então é só uma diferença de aplicação numa prova ou em outra. E a prova 3, que é peso 2, para a gestão tributária a gente teve em 2013 20 questões de direito tributário, 25 de legislação tributária e 25 das contabilidades, né? E tivemos ainda 10 questõezinhas aí de TI, né? 10 questõezinhas de TI, totalizando então 80 questões, como era peso 2, 160 pontos. A diferença em relação a 2009 é o quê? 5 questões a mais de direito tributário, 5 questões a mais em legislação tributária, né? Porque não teve TI, né? Como não teve TI, então essas 10 questões aqui é a diferença aí dos 5 a mais para cada uma das disciplinas relacionadas aí ao direito tributário e legislação tributária. E para quem era formado em TI, como é que foi a prova específica, né? De peso 2? 2013, 10 questões de direito tributário, 2009 não tivemos, legislação tributária 10 questões em 2013 não tivemos em 2009, e TI, é claro, um peso grande, 60 questões. Veja que em 2009, para quem escolheu a área de TI, a prova 3 era exclusiva de TI mesmo, tá? Legal, né? Olha só, aqui eu coloquei o peso de cada prova na nota final, né? Peso de cada prova na nota final. Esse aqui é só 2013, tá? Então, olha só, veja que a prova 3, ela era responsável por praticamente metade da pontuação, né? Então, valia demais, né? Valia demais. É claro que para ser aprovado você tinha que focar aqui na prova 3, né? Bom, é melhor a gente ver por disciplina, né? Por disciplina eu acho que fica melhor. Então, olha só, eu vou focar aqui no exercício de 2013, no concurso de 2013, só que para você, só para você ter essa ideia de como ela não foi uma prova muito uniforme, né? Ou seja, você tinha algumas disciplinas aqui que valiam demais, né?
valiam demais e foram responsáveis ali pela aprovação da rapaziada, né? Então, olha lá, você pega aqui, por exemplo, olha, direito tributário, lembra que caiu na prova 2 e prova 3, valia aqui praticamente 15% da prova, é muita coisa. Legislação tributária e contabilidade também, olha só, mais praticamente 20% aí da prova, né? Então, só aí a gente já chega em mais da metade, né? Mais da metade da prova aí em 3 disciplinas, né? Então, é claro que você tinha que focar, para aumentar bem a sua nota, você tinha que focar nessas 3 disciplinas que valiam mais da metade da prova. Agora, não dava para abandonar as demais, porque você tinha o mínimo por prova de 50%, o mínimo total de 60%, convenhamos, né? E convenhamos, só com esse percentual não dava para ser aprovado. Então você também tinha que estudar as outras disciplinas, é claro, mas dentro do seu cronograma de estudos, dentro do seu ciclo de estudos, é claro que você levaria isso em consideração. Quanto maior a relevância, maior a carga horária destinada para aquela disciplina, tá bom? Colocar isso aqui, olha, só para que a gente tenha uma ideia. Olha aí que maravilha, né? Nesse gráfico aí de pizza, olha aí, olha. 3 disciplinas aqui, olha, 3 disciplinas valendo mais da metade do bolo, né? Mais da metade do bolo. Então, certamente a chave do sucesso para esse concurso foi essas 3 disciplinas. Eu lembro que na época eu era auditor da Prefeitura de São Paulo, eu já tinha parado de estudar, né? Há um ano, quando saiu o edital, eu falei, não vou fazer essa prova, estava bem lá na Prefeitura de São Paulo, mas todos os meus colegas começaram a estudar para essa prova. Falaram, não, bora. Eu falei, não vou, bora, vamos. Bora. Aí me animaram. Eu falei, então vai, eu vou estudar nesse pós-edital, vai ser o último pique, né? Só que, na época, eu estava sem tempo para estudar. Porque eu trabalhava num setor de IPTU e exatamente quando foi publicado o edital, se não me engano, o edital foi publicado em janeiro, a prova foi em março, alguma coisa assim. E o meu setor estava uma loucura nesse período, porque exatamente o momento de lançamento do IPTU, onde as pessoas recebem o cartão, aquele carnezinho em casa, e assim, as reclamações, o atendimento explode absurdamente. Então, no mês de janeiro e fevereiro, eu fazia em média 11 atendimentos, que era o dia inteiro de atendimento ao público, né? Então não tinha muito tempo para estudar. Então o que eu fiz na minha época? É claro, eu tinha estudado muito tempo antes, né? Antes já tinha estudado muito, já fui analista tributário da Receita, já fui auditor da Prefeitura de São Paulo, então eu tinha acumulado muito conhecimento ao longo da minha época de concurseiro. Então o que eu fiz na minha época? Eu estudei essas 3 disciplinas, estudei só essas 3 e estudei, sabe o quê? Eu estudei também, olha, Economia e Finanças Públicas. Por quê? Porque eram 20 questões. E ela estava na prova 1. E eu falei, rapaz, se eu mandar mal em Economia e Finanças Públicas, vai ser difícil eu conseguir o mínimo na prova 1. Então, eu lembro que eu estudei praticamente essas 4 disciplinas, praticamente. Falei, eram muitas vagas, falei, vamos ver se dá certo. Acabou dando certo. Mas é claro que isso não é aplicável para a grande maioria das pessoas que estão estudando, né? A grande maioria das pessoas que nunca estudaram essas disciplinas vão ter que estudar. Eu já tinha estudado todas elas durante a minha carreira de concurseiro, né? Então, é claro, fiz ali algumas questões, algumas revisões para relembrar muitas coisas, né? Agora, de fato mesmo, eu estudei essas 4 disciplinas de uma maneira mais focada. E acabou dando certo porque valia demais, né? Olha lá o gráfico aqui, olha. Peguei só essas 3 disciplinas aqui que eu acabei estudando junto com a economia, né? Junto com a economia, ficava aqui dentro das demais disciplinas. Só essas 3 disciplinas valiam 53%. Então, essa foi a minha tática, né? A minha tática acabou dando absolutamente certa. Bom, só para a gente falar mais um pouco sobre esse concurso, curiosidade, né? O primeiro colocado lá em 2013, né? Ele fez a pontuação de 89%, pode parecer pouco, né? Mas a nota de corte em concursos atuais, né? Por exemplo, deve ser uma nota de corte muito maior. O acesso ao conhecimento hoje é muito mais rápido, muito mais fácil, você tem muitas questões para praticar. Na nossa época isso não era verdade, né? O nosso estudo ele era mais lento, não tinha materiais de qualidade como hoje vocês têm acesso a professores como vocês têm, acesso a questões comentadas, então naturalmente a nota de corte ela era menor, mas mesmo assim, veja que é uma nota de corte difícil de se alcançar. Nota de corte que eu falei aqui, 66%, né? Naturalmente ela é muito baixa porque foram muitas vagas, né? Então quanto mais vagas, essa nota de corte tende a diminuir bastante. Bom,
Só curiosidade, né? Em 2009, veja que o primeiro colocado fez 86%, a nota de corte foi ali um pouco semelhante, foi um pouco maior, porque a gente teve ali menos vagas, né? Menos vagas. Qual vai ser a nota de corte? Eu não faço ideia, não me preocuparia com isso. Aqui estão os critérios de eliminação que eu falei para vocês, 50% por prova, e a P1, que era o grande problema, né? Que eram 100 questões para pouco tempo. Não era porque era uma prova difícil, não. Se você tivesse 8 horas para fazer a P1, bem legal, você faria o mínimo tranquilamente, mas você não tinha 8 horas. Então ali que é o problema. E mínimo de 60% no geral, convenhamos, quem quer ser aprovado não pode nem pensar nisso. Nota de corte do próximo concurso, certamente vai ser muito maior, né? Vai depender da banca, é verdade. Aqui está uma mensagem final que eu coloquei para você. Você é capaz de conquistar o cargo público dos seus sonhos. Conte com Direção Concursos nessa jornada, né? Então aproveite e dá uma olhada no link que está na descrição desse vídeo para você fazer parte da nossa live que vai acontecer no dia 1 de janeiro de 2024, às 20 horas e 24 minutos. Lá você vai ter uma bela oportunidade de se tornar aluno ou aluna do Direção Concursos com preços ali extremamente vantajosos, preços muito bons. Então a gente tem aqui uma equipe de professores extremamente qualificada. Temos o auditor fiscal da Receita Federal, auditor fiscal da Cefaz São Paulo, tem auditor fiscal de município, tem auditor do TCU, enfim, tem uma rapaziada da pesada que já foi concurseiro, né? Passou por esse processo e hoje se dedica a ensinar vocês a acertarem questões de prova, né? Estudarem de uma maneira objetiva, por materiais extremamente objetivos que te falam exatamente como aquela teoria será cobrada no dia da sua prova. Isso faz toda a diferença. Nossos materiais têm ali o material escrito, que é o tal do PDF. Você também tem a oportunidade de estudar por materiais completos em vídeo, para quem gosta de estudar por vídeo, você pode baixar os materiais, estudar quando e onde quiser. Tem acesso ao professor por meio do fórum de dúvidas, a nossa plataforma permite que você faça as suas anotações, os seus grifos, né? Faça as suas perguntas aos professores, então tudo numa plataforma só. Eu tenho certeza que você vai adorar a nossa metodologia que já aprovou tantas e tantas pessoas com uma vida, né? Uma vida relativamente curta. A direção acabou de fazer no final de dezembro apenas 5 anos de existência e já tem tantas aprovações na área fiscal, não é? Então é isso, pessoal. Olha, para quem tem alguma dúvida, né, quer trocar uma ideia diretamente comigo, pode entrar em contato comigo através do meu Instagram, olha, instagram.com/profigorsintra, pode mandar a sua mensagem para mim, teria o maior prazer em responder para você, tá bom? Vou fazer o merchan aqui do meu canal no YouTube também, youtube.com/profigorsintra, onde eu tenho vídeos de contabilidade geral e avançada, assim como de custos para você gratuitamente. E quem quiser fazer parte do meu canal no Telegram está aqui. É só digitar aí no seu navegador t.me/igorsintra. Combinado, pessoal? Vamos ver se então há mesmo a perspectiva e rola o concurso da Cefaz São Paulo em 2024. Espero que essa minha perspectiva se confirme e que vocês tenham, enfim, a possibilidade de realizar um concurso aqui da Cefaz São Paulo. Eu estarei na torcida. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!